Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu quero falar hoje com você que está pensando em vir aqui para a Austrália. Eu quero falar 7 coisas que você deve fazer assim que você chegar aqui na Austrália. Bom pessoal, a primeira coisa que você deve fazer assim que você chegar aqui, caso você não tenha alguém para te ajudar, para pegar você no aeroporto, para levar você para casa, né? E eu acredito que nessa casa que você vai tenha internet. Mas caso você não tenha esse ajudante aqui quando você chegar, você vai precisar comprar um chip ali ainda no aeroporto, um chip pré-pago, é bem barato. Quando a gente veio 2 anos atrás custou acho que $2. Então você vai precisar adquirir esse chip para poder se comunicar, né? Porque você vai depender de Wi-Fi aberta para poder se comunicar caso não tenha um chip aqui da Austrália. Então é de suma importância que você faça isso. Caso você queira esperar ir até a casa que você vai ficar ou o hotel, você vai ter a opção também de adquirir um chip pós-pago. Caso seja esse o seu objetivo, né, de você pagar ali mensalmente, você vai precisar de alguns documentos. Você vai precisar, eu anotei aqui, de uma prova de endereço, né, o Proof of Address. Você vai precisar de um cartão de estudante, que é o seu COI, ali, aquele documento que você recebe da escola onde você vai estudar. Você vai precisar do seu passaporte e o extrato bancário ou recibos de pagamento. Bom, pessoal, a segunda coisa que você deve fazer quando chegar aqui na Austrália é adquirir o cartão de transporte público. É de suma importância porque para você se locomover de um local para o outro, né, você vai precisar desse cartão, caso você não tenha carro. Então você precisa adquirir esse cartão. Esse cartão você adquire em algumas conveniências ali na City, né, próximo às escolas ali onde você vai estudar. Tem várias conveniências que vendem esse cartão MetroCard. E você pode recarregar ele tanto nessa conveniência onde você vai comprar, quanto em alguns supermercados chamados Foodland. Então, eu não sei se tem mais alguns locais aí que você pode fazer isso, mas quando eu utilizava esses cartões, eu basicamente recarregava ou no Foodland ou lá na City, nesse local onde eu comprei. Bom, pessoal, o terceiro ponto é muito importante e eu gostaria de falar algumas coisas antes de falar sobre ele. A primeira coisa é que, antes de você escolher a agência de imigração que você vai fechar ali o seu contrato de inglês ou de VET, né, que é um curso técnico aqui na Austrália, você precisa saber se essa agência tem um escritório no local onde você vai. Caso essa agência não tenha um escritório, você precisa saber se o agente que está fechando o pacote com você, ele mora na cidade onde você vai. Por quê? Porque quando você tem essa facilidade de ter uma agência ou um agente de imigração à sua disposição na cidade onde você vai te ajudar muito, porque você vai precisar de tirar alguns documentos importantes aqui na Austrália. Então aí no Brasil nós temos o CPF e o RG. Aqui na Austrália nós temos o TFN. O TFN é o CPF aí do Brasil, como se fosse, né? O TFN, basicamente, para você tirar ele, você vai precisar acessar um site do governo e fazer todo um preenchimento. Então, quando você chega aqui, você não sabe nada disso, então você fica perdido. Então, uma agência de imigração que vai te auxiliar com isso, que vai te orientar com isso, é muito importante. Então, tenha isso em mente antes de você fechar o pacote, tudo bem? Feche o pacote com a agência que tem um escritório ou que esse agente que você está fechando viva no local onde você vai, para facilitar a sua vida e você não ter dor de cabeça quando chegar aqui. Certo? Partindo disso, vamos lá. Primeira coisa que você precisa tirar quando você chegar aqui, ou melhor, a terceira coisa que você precisa tirar quando chegar aqui é o TFN, certo? O TFN, que é o seu CPF, é com o seu TFN que você vai ser pago, é com o seu TFN que você vai poder tirar alguns outros documentos que você vai precisar aqui na Austrália. Então eu fiz algumas anotações aqui e eu quero compartilhar com vocês, certo? Então a primeira coisa que você vai tirar é o TFN. Depois do TFN, você vai ter que tirar um documento, o SI, que é um documento necessário que vai permitir que você faça pequenos cursos aqui na Austrália. Você só consegue fazer esses cursos com esse documento e o SI, que é muito fácil e rápido de tirar, mas você precisa tirar o TFN primeiro antes de tirar ele, que ele vai te proporcionar as opções de certificados de cursos que você vai precisar, porque aqui na Austrália, para você trabalhar em vários segmentos, você vai precisar desses cursos, você vai precisar desses certificados, né? Dentre esses certificados, você tem o RSA, que é para você trabalhar com bebida, você tem o curso de barista, você tem o White Card, que é para trabalhar na construção civil,
você tem o Food Safety, você tem o First ID, você tem o Work with Children, você tem vários certificados, e todos esses certificados você vai precisar do USI, o número do USI, para você poder fazer esses cursos, certo? É muito fácil, bem tranquilo. Você vai precisar tirar o TFN primeiro e depois o USI. Sabendo disso, a terceira coisa que você vai precisar também fazer, ainda nesse contexto aqui, é tirar o seu ABN, porque assim, você está vindo para a Austrália como estudante, você só pode trabalhar 24 horas semanais ou 48 horas quinzenais. Então você precisa ter isso em mente. Então, caso o seu visto seja de estudante, você só pode trabalhar 24 horas no seu TFN por semana ou 48 horas quinzenais. Você pode trabalhar uma semana fechada, sem problema nenhum, 48 horas, né? Trabalhar de segunda a sábado ali. E na outra semana você não pode trabalhar, no caso pelo TFN. Mas o que acontece? Nós temos aqui o ABN. O ABN é o seu número, como se fosse aí do Brasil, um MEI ou uma empresa aberta, né? Vamos dizer assim, um Simples Nacional. É a sua empresa, o MEI, né? É o seu CNPJ, vamos dizer assim. Então, você abrindo o seu ABN não tem custo, você só vai precisar primeiro do número do TFN para depois abrir o seu ABN e escolher ali os segmentos que você quer trabalhar. Você pode escolher até 3, né? Dentre eles, por exemplo, quando eu abri o meu ABN, eu escolhi restaurante, construção civil e o outro eu não me recordo, mas você tem várias opções. O seu agente de imigração ele vai te auxiliar com isso e é de suma importância, como eu disse, que você tenha alguém para te ajudar aqui assim que você chegar, tudo bem? Caso você tenha mais alguma dúvida sobre essas informações que eu te passei do TFN, do USI e do ABN, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder assim que for possível e vou te ajudar no que for necessário. Bom, assim como o terceiro ponto, o quarto ponto é muito importante, porque é ele que vai dar o start na sua vida financeira aqui na Austrália. O seu empregador ele vai precisar dos seus dados bancários para poder te pagar. Então você vai precisar ir até a agência bancária. A mais conhecida e a mais utilizada pelos brasileiros é o Commonwealth Bank, né? O Commonwealth Bank, que a gente diz aqui. Então você vai precisar ir até a sua agência e você vai precisar de alguns documentos. Que documentos são esses? Você vai precisar do seu COI, que é o seu número de estudante, né? O seu Student ID. Você vai precisar do seu passaporte e o seu endereço. Certo? Esse endereço, você vai precisar só do endereço, não precisa levar comprovante de endereço, entendeu? Então você vai precisar dessas informações e você vai lá na sua agência bancária. Uma coisa muito importante, como eu disse, se a sua agência de imigração tiver um escritório no local aonde você for, você pode passar o endereço da sua agência de imigração. Por isso é tão importante você escolher uma agência de imigração que tem um escritório na cidade onde você vai, porque eles vão te auxiliar até com isso. O meu, quando eu vi, eu não vou fazer comercial aqui, porque eu não sou pago para isso, mas quando eu vi, a minha agência de imigração, ela me auxiliou com isso. Eu dei o endereço e o meu documento lá do banco, meu cartão do banco chegou lá no escritório. Então, quando você vir para a Austrália, tenha em mente isso, né, que você vai precisar abrir a sua conta bancária. Os bancos aqui na Austrália, eles ficam abertos de segunda a quarta, das 9h30 às 4 da tarde. E na quinta-feira, eles abrem às 9h30 e fecham às 5 horas, então mais meia hora. Na sexta-feira, é como de segunda a quarta, das 9h30 às 4 da tarde. Então, só para você anotar aí e ter noção. Vale salientar um ponto muito importante. Quando você estiver abrindo a sua conta, você vai ter que pedir ao atendente lá uma carta de extrato bancário. Você vai precisar dessa carta para o próximo passo que eu vou te falar, né? Em inglês, essa carta de extrato bancário é o Bank Statement Letter. Se você precisar dessas informações aí, coloca aí nos comentários que eu vou te responder ali direitinho para te ajudar de uma forma melhor, tá bom? Mas eu acredito que ficou claro o que eu disse aqui e vamos para o próximo passo. Bom, pessoal, você já tirou o seu TFN lá no passo 3. Agora nós vamos para a quinta coisa que você tem que fazer, que é tirar o seu Proof of Age. O Proof of Age é o seu RG, né, aqui na Austrália. Então você vai precisar dele para algumas coisas. Então com esse documento, você não vai precisar mais ficar andando de um lado para o outro com o seu passaporte. Porque assim, quando a gente está aqui, o único documento que a gente tem, que tem ali um idioma diferente do nosso, é o nosso passaporte. E se você perder o seu bendito passaporte, meu amigo, é uma dor de cabeça. Você vai precisar fazer tanta coisa. Então vamos lá. Você vai precisar, para você tirar o seu Proof of Age do seu passaporte, né?
E lembra que eu te falei no passo anterior da sua carta de extrato bancário, o Bank Statement Letter? Você também vai precisar dele para você poder tirar o seu Proof of Age. Quando você tiver com isso em mãos, você vai precisar ir até o Service SA. Né? Lá você vai chegar e vai dizer que veio tirar o seu Proof of Age. E quando eu fiz o meu, custava $25. Eu não sei quanto está agora. Deve estar mais caro, mas pouca coisa. Então você vai precisar disso para poder deixar o seu passaporte guardadinho lá na sua mala ou na sua pastinha de documentos, lá onde você mora, tá bom? Para você não ficar andando com ele aí com risco de perder. Então é um passo muito importante tirar o seu Proof of Age. Bom, pessoal, o passo 6 e 7, eles são mais tranquilos, é só mesmo para informá-los de algumas coisas. Por exemplo, o passo número 6 é para que você tenha em mãos o seu celular, né? E você vai precisar do chip, você vai precisar ter internet. Mas você pode baixar esses aplicativos que eu vou te dizer agora, que vão facilitar a sua vida e a sua locomoção aqui. Que é o Google Maps, que eu acredito que todo mundo já tem no celular, né? Porque através dele você vai conseguir ali saber o horário que o ônibus passa, onde você mora, você vai saber que horas o ônibus está chegando, se o ônibus está atrasado, tudo informa ali no Google Maps, é bem bacana. Mas caso você queira algo mais específico e ainda melhor do que o Google Maps, você vai baixar um aplicativo chamado Moovit, que é o aplicativo do transporte público. Então você tem a opção de baixar o Google Maps, caso não tenha no seu celular, que eu acredito que já tem, mas uma opção ainda melhor é o Moovit. Então você pode ter os dois ali, os dois são muito bacanas. Eu sempre usei, na verdade, o Google Maps, mas eu via muita gente usando o Moovit, então fica ao seu critério. Mas o Google Maps me foi suficiente. Um outro aplicativo que você também tem que baixar, caso você tenha escolhido o Bupa, né? Você tem que baixar o Bupa assim que você chegar, pegar o seu número ali, cadastrar direitinho o número do seu cartão do Bupa, para que você tenha isso ali em mãos com facilidade, caso você queira, tá bom? O 7º e último passo, basicamente, é para trazer informação para vocês sobre as redes de supermercado que nós temos aqui na Austrália. Nós temos as principais, que são o Aldi, o Coles e o Woolies. Com certeza você vai ter a opção de ter os 3 próximos ali na sua casa. Então, basicamente, eu estou trazendo essa informação só para você saber aí, né? Porque assim, quando você chegar, você vai ter que ir lá ao mercado, fazer a sua feira, comprar aquilo que você precisa. Então, para você saber, o Aldi é o mercado aqui mais em conta, vamos dizer assim, só que você não tem muita variedade. O Woolies e o Coles são quase ali a mesma coisa. Eu acredito que o Coles seja maior do que o Woolies, porém, ambos têm quase os mesmos produtos, né? O Coles e o Woolies, eles estão ali naqueles dois mercados que têm um preço parecido, né? Dentre essas outras informações que você precisa quando você chegar aqui, pessoal, tem algumas lojas aqui que elas vendem coisas mais baratas, por exemplo, roupas, né? Brinquedos. Eu não sei se você está vindo com seus filhos, mas caso você queira coisas usadas ali, quase novas, você vai encontrar muitas coisas bacanas nos Salvos e nos Savers. São duas lojas bem bacanas que você pode ir ali adquirir produtos, né? Quando eu cheguei aqui, eu fui nos Savers e nos Salvos muitas vezes, comprei muita coisa para os meus filhos e é bem bacana, bem barato, vale muito a pena. Então fica essas dicas aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Curte, compartilha, comenta, ajuda a gente a crescer aqui, tá bom? Um beijo para todo mundo, um abraço, fiquem com Deus e que Deus abençoe a sua vinda aqui para a Austrália. E quando chegar aqui, a gente se encontra, tá bom? Um abraço, fui!